Glória a Deus, gente. Bom dia. Bom dia, nosso povo também que nos assiste pela internet. Nós temos aí o pessoal da nossa célula nos acompanhando no online. Queria louvar a Deus pela sua vida aqui de manhã. Nós mudamos o horário do culto recentemente para as 9h30. Não é para testar os irmãos, para ver se eles estão firmes para acordar cedo, né? Principalmente quando começa a chegar o inverno. Então, acho que foi proposital do pastor Renato mudar justamente nesse período, para chegar em julho, vai pegar aquele friozinho de manhã, aí você vai saber quem é crente e quem não é verdade? Mas glória a Deus, gente. Hoje nós temos uma palavra da parte do Senhor. E eu confesso que quando eu comecei a montar essa ministração, o Espírito falou muito comigo. E foi uma das ministrações que talvez tenha sido mais difíceis no começo, porque às vezes a gente tem algumas resistências com aquilo que o Espírito está falando, e você tenta argumentar com ele do tipo, não, mas isso aqui eu estou entendendo, não, isso aqui eu já faço, isso aqui não sei se tem sentido passar para frente. E o Espírito Santo fala com você, assim, Carlos, sabe de nada, meu querido, ouve primeiro, antes de você falar. E quando essa palavra veio de encontro ao meu coração, eu entendi que essa é uma verdade que nós não podemos nos desviar, que nós temos que nos pegar a ela com muita força, amém? O título da nossa mensagem de hoje é Fazer a Diferença, amém? Eu sei que quando a gente usa esse título pode ser de muitas maneiras, né? Antes de me converter, gente, eu fiz muita diferença para o mal. Então, o que nós estamos falando hoje aqui, glória a Deus, é aquilo que nós podemos fazer de diferença para o bem. Eu não sei se você sabia, não sei se já haviam contado para você, mas você foi colocado nessa terra com um propósito, e um desses propósitos, gente, eu sei que Deus tem um propósito específico para cada um de vocês, como tem para mim, mas um deles é claramente que você faça a diferença onde você estiver. E a gente vai entender agora como Deus quer que a gente faça isso, tá bom? O texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículos 21 a 28, tá? Marcos 1, 21 a 28. Hoje, como nós colocamos na tela aqui, se você quiser abrir o seu texto, senão você acompanha, embora eu sempre falo, seja como os cristãos de Bereia, olha nas escrituras para saber que está certo. Carlão, você colou o texto certo aí? Creio que sim, glória a Deus, mas acompanha aí, amém? Marcos 1, 21 a 28 diz assim: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, ao qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Bom, gente, nós não precisamos aqui ficar discorrendo sobre o quanto Jesus impactou o seu tempo, amém? Ele foi realmente uma pessoa fora da curva. Quando ele chegou aqui, ele mudou tudo que se entendia naquele tempo. Depois eu vou tentar explicar para vocês por que isso aconteceu, por que houve esse impacto tão importante. Mas a verdade é que Jesus fez as coisas de uma maneira diferente, e ele impactou as pessoas não apenas na sua parte espiritual. E isso é uma coisa que eu quero pontuar de uma maneira muito forte com vocês, porque muitas vezes nós desassociamos, ou separamos a nossa vida em dois campos. Repara que Jesus, ele esteve ministrando na sinagoga, ok? Ele esteve curando enfermos, tudo bem, amém? Mas ele também teve fome, então ele comeu com seus discípulos. Ele também teve cansaço, ele foi descansar. E essa interação que ele teve, nem sempre era dentro de um ambiente de uma sinagoga, ou até mesmo no ambiente de um pequeno grupo. Vamos chamar o grupo dos discípulos de Jesus como se fosse a célula de Jesus. Mas não apenas nesse tempo, e não apenas nesses momentos, Jesus se diferenciava dos demais.
Ele fez a diferença em todos os aspectos. O problema que nós temos hoje é que, talvez por uma questão de uma cabeça eclesiástica, nós desassociamos a nossa vida e nós pensamos em duas áreas. Eu tenho a minha área espiritual, Carlão, que é quando eu vou para a igreja, que quando eu vou orar, quando eu vou ler a Bíblia. Mas eu tenho a minha área secular, que é quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou ensinar sobre artes marciais, quando eu vou ensinar uma criança na escola, quando eu vou trabalhar produzindo alguma coisa. E muitas das pessoas separam essas áreas como se fossem duas áreas distintas. E aí eu fico me perguntando, então, para a gente vir no culto de manhã, não há necessidade do nosso corpo vir. Eu poderia ter deixado o meu espírito pregando aqui e eu estaria assistindo a corrida da Fórmula 1 no GP da Espanha. Mas eu olho para vocês aqui e eu vejo que vocês estão aqui corpo, alma e espírito, amém? Eu creio que sim. Se alguém estiver tendo uma revelação, me avise. Então não há como nós dissociarmos a nossa existência em partes. Tudo faz parte de uma coisa só. As pessoas começam a segmentar no sentido de religião e aquilo que não é religião. Gente, eu tenho até certo temor de falar de religião, porque nós começamos a colocar alguns pesos em alguns elementos da nossa vida e tirar de outros. A verdade é que quando você está no culto, você vem aqui, você entrega para o Senhor, né, o seu louvor, você entrega o seu dízimo, você vem ouvir a palavra, você está prestando ao Senhor culto. Mas quando você sai da igreja, você precisa continuar prestando o culto da mesma maneira. Eu quero usar um exemplo para vocês, só para a gente poder falar, mas Carlão, tem na palavra alguém assim? Tem, gente. Eu vou falar para vocês do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, gente, foi uma pessoa relativamente importante, né? Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Deus usou a vida dele para isso, por um grande propósito. E olha que coisa interessante aqui no livro de Atos, no capítulo 18, versículos 2 e 3, que a gente sabe sobre a vida de Paulo. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado todos os judeus que saíssem de Roma, se juntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Gente, Paulo tinha um ministério itinerante. Diferente do pastor Renato, que tem um ministério local, ele passava de localização em localização implantando igrejas, amém? Então você conhece as viagens missionárias que ele fez, ele chegava nos lugares, ele pregava, trazia as pessoas para próximo, montava os ministérios e ia para outra cidade. Eventualmente ele voltava até para ver como estava o andamento daquilo. Então a gente sabe que ele fez um ministério de uma maneira muito excelente, gente, muito excelente. As igrejas que Paulo implantou, as pessoas que Paulo levantou, claro, através do Espírito Santo, do poder de Deus, mas tudo aquilo que ele fez relativo à parte eclesiástica, ele fez com excelência. Mas acontece que, por ser um ministério itinerante, ele não tinha sustento, e no início da sua carreira, as igrejas que iam se formando, muitas vezes não tinham como sustentá-lo. E ele também não queria, como a Bíblia fala, se tornar pesado para eles. O que significa isso? Chegar num lugar e ter meio que a obrigação das pessoas sustentá-lo. Amém? Não esqueça que ele está se movendo de cidade em cidade, de lugar em lugar. E aí a Bíblia nos conta que ele tinha um ofício, que ele tinha uma habilidade. Ele se junta com esse pessoal, com Áquila e Priscila, e eles fazem tendas. Só para você entender o que é tendas que eles faziam. Naquele tempo, os viajantes se deslocavam muitas vezes a pé. E as viagens se tornavam, às vezes, necessitavam de um tempo de mais de um dia. E as pessoas precisavam dormir em algum lugar. E nem sempre havia uma cidade, um vilarejo, algum lugar onde as pessoas pudessem ficar. Então essa tenda, gente, nada mais é que naquele tempo, mas voltando para nós aqui, como se fosse uma barraca de camping. Era uma tenda portátil. Então eles ganhavam recursos fazendo essas tendas que eles vendiam para sustentar o ministério também. Não foi só dessa maneira, mas também. E eu quero dizer para vocês que Paulo fazia tendas com uma super excelência. Mas Carlão, onde é que está escrito que Paulo fazia tendas e a tenda dele era sensacional? Era uma tenda sobrenatural. Se Paulo fizesse tenda no dia de hoje, ia ter alguns ministérios aí que ia comprar a tenda de Paulo, ia pôr aqui no altar e falar, gente, entra na tenda de Paulo aqui que vocês vão ser curados. Eu não estou falando disso, gente, estou falando de fazer realmente as coisas com perfeição.
Quando você olha aqui no texto de Colossenses 3, 23, 24, diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando o Jamobel vem aqui na igreja, ele está tocando o teclado, ele está fazendo isso com excelência. Amém? Mas quando o Jamobel está na sua casa e vai fazer alguma coisa para jantar, para sua esposa, você faz isso, né, Jamobel? Não faz. Então, olha, acho que o Espírito está falando aqui. Faz com excelência também. Amém? Você não pode desassociar a excelência das coisas que você faz. Tem pessoas que servem a Deus dentro da igreja e fazem essas coisas da melhor forma possível, mas quando vão trabalhar, fazem relaxadamente. Gente, eu já ouvi testemunho de empresários que falam assim, olha, na hora de contratar pessoas, eu quero tudo menos crente. Como assim você quer tudo menos crente? O desejo de qualquer empresário deveria ser de ter uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que é apaixonado por Jesus. Sabe por quê? Porque teoricamente, que é isso que diz a Bíblia, mas nem sempre aplicado, nós deveríamos fazer isso com excelência, o melhor. Não para se destacar meramente pensando no seu salário, no seu crescimento profissional, mas entendendo que o que você faz, como diz a Bíblia, não é para os homens que você serve, mas para Deus. Quando eu sirvo lá na empresa, os meus patrões, e isso foi uma coisa que Deus foi trabalhando na minha vida ao longo de muitos anos que eu estou com eles, eu enxergo eles realmente como os reis, porque o rei é o que é dono de tudo. E quando eu me coloco em submissão e obediência, eu me lembro que eu não estou servindo só a eles como reis, mas estou servindo também a Deus que deu a ele aquela posição. E eu procuro, gente, fazer as coisas da melhor forma possível. É claro que com isso você vai se destacar, porque todos os problemas que surgirem na empresa, é você que vai ter que resolver. Por quê? Porque naturalmente as pessoas veem em você alguma coisa diferente acontecendo. Gente, nós precisamos ser excelentes em todas as coisas. Devemos ser excelentes dentro do nosso casamento, devemos ser excelentes com os nossos filhos, devemos ser excelentes no nosso trabalho. Ah, mas Carlão, quando eu vou jogar bola? Seja excelente quando você for jogar bola. Dê um testemunho diferente de todos. Amém? Mas se for no meu treino na academia, faça isso da mesma maneira. Gente, quando eu me converti, eu estava participando do primeiro campeonato de supino. Nunca tinha participado, já há muito tempo o pessoal me incentivava. Não, eles me chamavam de Cacá, né? Vai, Cacá, você tem que participar, vai para o campeonato, você vai se dar bem. Tá bom, vamos para o campeonato. Gente, meu primeiro campeonato eu peguei segundo lugar. Na hora de subir num pódio, que eles montaram um pódiozinho, eu cheguei lá em cima e levantei minha medalha e falei, Senhor, eu consagro a Ti, porque eu só consegui chegar aqui porque o Senhor me deu condições. Gente, eu não estava evangelizando ninguém, eu não estava nenhum louvor, eu não estava dentro de uma igreja, eu estava numa academia com um monte de pessoas que eu nem sei se tinham pessoas crentes ou não, né? Mas eu me lembrei naquela hora que a força que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu e a saúde que Ele me deu para poder chegar lá, eu tinha que louvar Ele. E naquela hora eu levantei minha medalha e falei, Senhor, eu consagro a Ti. Amém? Esse deve ser o nosso pensamento. Jesus teve esse pensamento em todas as coisas. É que muitas vezes a gente está só pensando no ministério de Jesus. O ministério de Jesus é igualmente a gente falar, é o Carlão quando vem pregar aqui. Mas o Carlão não está sempre pregando, nem o Renato. Nós temos outras atribuições nas nossas vidas. E como que a gente trata isso? Será que é da mesma maneira que quando a gente vem para a igreja? A gente continua nesse mesmo espírito de oração? Carlão, mas espírito de oração no trabalho? Louvado seja o Senhor, faça isso. Vou te falar que houve muitos momentos na minha vida profissional em que Deus movimentou coisas no sobrenatural, me deu estratégias, até ideias, que ninguém mais teve, pessoas mais experientes do que eu, porque foi de uma maneira sobrenatural, veio o Espírito falar comigo. E eu pude resolver aquilo, porque o Senhor Deus estava naquele negócio. Amém? Superada essa questão de nós desassociarmos a nossa vida eclesiástica ou religiosa do restante dos nossos dias, ou seja, é uma coisa só, as pessoas começam a ver diferenças em nós quando nós somos aquilo que Jesus é, mais do que aquilo que Jesus fez.
Peraí, Carlão, você falou todo esse tempo agora de fazer as coisas com excelência. Então, o verbo fazer, não é? Agora você está me falando que tem essa questão de que eu tenho que ser como Jesus é e não fazer o que Jesus fez. Gente, tem um texto lá em Mateus 7, 22, 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, é possível eu fazer alguma coisa para Deus e Deus não se agradar? Eu gosto muito do Luciano Subirá, que ele fala o seguinte, Carlos, ele estava falando comigo, mas estava falando com todo mundo, né? Falando assim, mais importante, você precisa se lembrar que o resultado tem uma maneira certa de ser feita. Então, para você conseguir um bom resultado, existe uma maneira correta de você fazer, mas existe também uma maneira errada de você fazer. Por incrível que pareça, acontece isso. Então, quando nós nos tornamos mais como Jesus, nós não temos que nos preocupar naquilo que nós estamos fazendo, porque vai estar alinhado. Agora, Jesus aqui está falando de motivação do coração. Ele estava falando com essas pessoas, se você voltar um pouquinho nos versículos do capítulo 7, ele está falando aqui sobre falsos profetas. E como esses profetas estavam se movimentando dentro do povo, e a Bíblia fala que eles eram como lobos no meio das ovelhas, disfarçados de ovelhas. E aí, essas pessoas assim, mas nós estamos fazendo muita coisa para você, Senhor. E aí Jesus responde, mas eu não conheço vocês. Está me acompanhando até aqui? A motivação do nosso coração é fundamental. Aqueles religiosos que Jesus encontrou naquele tempo, eles acreditavam que eles estavam com a motivação correta, e Jesus confrontou-os por conta disso. Nós não podemos correr o risco de entrar nesse mesmo alinhamento deles. Amém? Jesus foi diferente porque ele estava alinhado com o coração de Deus e ele tinha a motivação correta. Outro dia uma pessoa perguntou para o Luciano, né? Luciano, eu sinto que eu tenho um chamado pastoral, eu sinto que o Deus me deu esse chamado e que eu tenho que pregar para as multidões. Isso é bom, pastor? E aí ele respondeu assim, depende. E a pessoa ficou assustada, como assim depende? Isso não deveria ser uma bênção? Eu quero pregar para as pessoas. Depende. Você quer pregar para as pessoas porque você está sentindo que Deus quer usar a sua vida como um instrumento na vida dessas pessoas, que você vai se importar com elas, que você vai acompanhar elas, você vai amar a elas, não só aqui no púlpito, mas de ir na casa delas, de recebê-las, de dar um ombro para elas chorarem, de suportá-las, às vezes financeiramente também. Ou você está fazendo isso para promover o seu ego, para você se sentir bem. Eu não estou falando aqui de pessoas, gente, já vou excluir, tá? Aquelas pessoas que entram no ministério para tentar angariar alguma coisa para si próprio, sabe? Mas no interesse mesmo, já vem de caso pensado. Eu estou falando aqui, às vezes tem pessoas que para se sentirem bem, do tipo, né, fazendo isso eu vou me sentir uma pessoa boa. Gente, a motivação do nosso coração é tudo. Deus não está olhando para aquilo que nós estamos fazendo e o resultado que a gente está tendo. Se performance fosse tudo, quando você olha no livro de Apocalipse, Jesus está falando com uma das igrejas, dizendo assim, olha, sei que vocês têm muitas obras, incrível, o que vocês têm feito é sensacional, né? Só que vocês deixaram que o primeiro amor esfriasse. Não é a performance que nos faz mais cristãos, é o nosso coração, amém? Em João 20, 21 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A grande questão que nós estamos falando aqui, gente, para a gente terminar essa introdução, é o seguinte. Carlão, você falou de Jesus, e Jesus é Deus. Aonde eu entro nisso? Porque eu não sou Deus. Esse era o chamado de Jesus. E aí você lê João 20, 21 e diz assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Não, Carlão, presta atenção. Ele está falando com os discípulos. Os discípulos. Se aquela palavra morresse nos discípulos, você acha que a igreja existiria nos dias de hoje? Jesus está falando com todos os discípulos, não aqueles apenas
mas todos aqueles que viriam. Quem são os discípulos de Jesus? São todos aqueles que amam o Senhor e buscam fazer a sua vontade. Amém? Você quer saber qual é um dos seus chamados? É o mesmo de Jesus. Eu sei que às vezes as igrejas têm, não sei se poupado ou evitado de falar nesse nível de compromisso, mas gente, eu creio no meu espírito que nós estamos cada vez mais próximos da volta iminente do Senhor. Eu não sei se vai levar 1 ano, 10 ou 100, mas do tempo que ele falou que iria retornar, já se passaram 2000 anos, verdade ou não? Nós estamos muito próximos desse tempo e nós não podemos ficar arraigados em certas coisas que nós carregamos. Nós vivemos num país, numa nação, que ela foi fundada, religiosamente falando, através da religião romana, ok? Católica, apostólica, romana. E dentro dessas doutrinas que foram passadas, e isso foi espalhado nação afora, é que existia uma classe eclesiástica e o resto embaixo. Era uma pirâmide bem larga embaixo, com uma ponta bem pequenininha, que era só aqueles que tinham conhecimento da palavra. E talvez por causa disso fique incutido no subconsciente essa questão de que nós não temos um papel importante. Gente, a igreja não existe sem vocês. Mas não é porque vocês estão sentados aqui. Jesus não precisa de pessoas sentadas dentro de um templo. E para você fazer a diferença, eu quero falar sobre 3 verdades que esse texto conta para a gente. Resumidamente, antes de eu entrar nessa descrição de cada um deles, voltando naquele texto que a gente leu lá no início, Marcos 1, 21 a 28, no versículo 22 fala assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. Depois lá na frente, quando apareceu aquela pessoa possuída de um espírito imundo, Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai, poder. E no versículo para frente a gente vê o espírito imundo agitando, clamando em alta voz, saiu dele. O que é isso? Resultado. Autoridade, poder e resultado. Eu quero começar falando sobre autoridade, gente. Lá em Lucas capítulo 20, no versículo 2, diz assim: e falaram-lhe dizendo, dize-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Gente, para o povo ocidental, sul-americano e brasileiro, falar de autoridade é altamente complexo, e eu entendo vocês. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a autoridade, nós esperamos que eles tragam para nós algum retorno positivo, ou seja, ser um exemplo de ética, ser um exemplo de compromisso, ser um exemplo de fazer coisas boas, mas infelizmente, claro, tirando algumas exceções, nós temos, por exemplo, no meio da política, no meio da polícia, no meio do judiciário, a gente tem péssimos exemplos, e essas pessoas são autoridade. Então, nós já nascemos debaixo de um pensamento, gente, do tipo assim, se autoridades existem, vamos resisti-las. Então, filhos resistem aos pais, alunos resistem a professores, pessoas resistem a leis. Gente, é tão notório nos nossos tempos, no tempo que eu fiz escola, se eu levantasse a voz para um professor, eu era tirado da classe. Se repetisse 3 vezes isso, era expulso do colégio. Hoje tem aluno matando o professor, gente. Só que o professor é uma autoridade dentro de uma classe. Você percebe como esse princípio de autoridade no nosso meio tem perdido o valor? Jesus é a autoridade da igreja. E dentro da IA Limeira, a autoridade é o pastor Renato. Isso não significa que você não possa chegar junto dele e falar: pastor, eu achei que você fez tal coisa naquele culto, você foi cantar, tal, eu acho que precisa fazer mais um curso de voz aí para melhorar o tom, está meio... que nem eu. Se eu fosse cantar, gente, o pessoal ia embora da igreja, sumia, né? Mas eu falo assim, não é uma questão de você olhar para uma autoridade e não questioná-lo, no sentido de alguma coisa que ele possa estar fazendo fora do alinhamento com a palavra de Deus.
Porque tem líderes assim, são líderes que se tornam inquestionáveis. Olha, eu não estou aqui para ser questionado, porque eu sou o líder e vocês são liderados. Meu Deus, se você conhece alguém que entra numa igreja que o seu líder é assim, pelo amor de Deus, fale para ela sair dessa igreja. Amém? O único líder inquestionável é Jesus. Então existe essa abertura para haver um relacionamento e a gente trocar informações. Amém? Mas, volto a falar, nós temos uma questão de tratamento com autoridade. Agora, vamos nos colocar no lugar daqueles religiosos daquela época? Lucas 20, 22, né? Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, ou quem te deu essa autoridade. Essa palavra autoridade, no grego, exousia, significa liberdade de fazer o que quer, licença ou permissão. Gente, vamos tentar entrar na cabeça daquele povo. Aquela casta religiosa que Jesus encontrou, era um pessoal que já havia 400 anos não ouvia Deus falar. 400 anos de silêncio profético, já falei isso para vocês, entre o livro de Malaquias e o início dos evangelhos, tá bom? Então você imagina que quando Deus para de falar, o que eles têm são as escrituras, amém? Aí você vai falar assim, Carlão, mas nós também temos só a Bíblia, porque Jesus não está aqui pregando, tá, mas você tem o Espírito Santo, que é Deus falando todos os dias e confirmando essas escrituras, e eles não tinham. E aí você percebe que esses caras que já tinham uma tendência para formar ritos, tradições, eles passaram 400 anos sem Deus falar com eles. E o que é pior, tudo aquilo que eles desenvolveram para poder ministrar aquilo que era a palavra de Deus, eles pensavam o seguinte, Deus me deu autoridade. Gente, a autoridade para eles era muito claro, quando você pega, por exemplo, Moisés. Eles entendiam que Deus tinha dado autoridade para Moisés para ir ao Egito e libertar o povo, sim ou não? E era algo muito importante? Sim, era muito importante. Eles entendiam, por exemplo, que quando o profeta Samuel ungiu a Davi, Deus havia dado a autoridade a Davi para governar Israel. Era muito forte essa questão da autoridade para eles. E eles entendiam o seguinte, nós somos a casta religiosa de Israel, e Deus nos deu autoridade. Aí chega Jesus, gente, Jesus não fala como a gente, Jesus não faz o que a gente faz, Ele não se veste como a gente se veste, mas as multidões estão seguindo Jesus e não estão seguindo a gente. Espera aí, se eu recebi a autoridade de Deus, aí vem a pergunta, quem te deu essa autoridade, Jesus? E a resposta de Jesus foi muito interessante, porque ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar para vocês de quem é a minha autoridade, se vocês me responderem o seguinte, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí eles... Se a gente falar que era de Deus, ele vai perguntar para a gente, então por que vocês não creram? Mas se a gente falar que era dos homens, o povo vai apedrejar a gente, porque eles criam que João era profeta. E aí Jesus diz para eles, vocês não vão responder? Não sabemos sobre isso. Tudo bem, então também não vou te dar a resposta. Mas sabe o que Jesus estava tentando falar para eles? Será que vocês sabem de onde veio a autoridade de vocês? Ela não veio de Deus, ela veio dos homens. Por isso que você encontra tanto ódio naquele povo religioso, e eles queriam eliminar Jesus de qualquer jeito, porque eles foram confrontados na única certeza que eles tinham autoridade da parte de Deus, mas não era. Você está entendendo o que eu estou falando? Como você vai exercer autoridade na sua vida? Como você vai fazer isso? João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus exerceu autoridade, não porque ele mandava as pessoas fazer alguma coisa, entendeu? Não porque ele deu a carteirada, olha, eu sou o Filho de Deus, Deus me enviou aqui na terra, agora vocês me obedeçam. Alguém conhece algum texto na Bíblia que fale assim? Carteirado, então tem sabe que nem o xerife usa aquela estrela no peito, Jesus pôs a estrela no peito, olha, eu sou o xerife aqui, eu cheguei aqui, vocês me respeitem.
Ele teve autoridade porque ele vivia o que ele pregava. E essa foi uma das coisas que o Senhor começou a falar no meu coração. Mas papai, eu oro de manhã, eu leio a tua palavra, eu vou pregar, eu vou na célula pregar, vou no culto. Não é tremendo isso, Senhor? Não faz mais que a sua obrigação, meu filho. Mas tem um plus que a gente vai descobrir ao longo dessa pregação. Amém? Lá em Tiago 1, 22 a 25 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu de como era. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O problema é que hoje nós estamos, e quando eu falo nós, a igreja no Brasil, onde a gente tem acompanhado, nós estamos criando um rebanho de ouvintes. São pessoas que sentam todos os dias ou todos os finais de semana, porque tem cultos durante a semana também, nas cadeiras das igrejas e estão ouvindo alguma coisa, mas não estão fazendo. E o cara vem aqui para a igreja, ele é uma benção, ele ajuda o pessoal a entrar, sabe? O diácono recebe ali, glória a Deus, o Senhor vai falar com você hoje, vai ser uma grande bênção o culto. Só que ele chega em casa e dá na cara da mulher, porque não tem paciência, porque é um louco. Ele vive uma realidade dentro da igreja e vive outra realidade fora da igreja. Dentro da igreja, o jovem chega lá e é todo, louva o Senhor, adora, é tremendo. Sai da igreja, fica com 3 meninas num final de semana. Ou o inverso também, com as meninas também. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a nossa essência não for diferente, os nossos resultados também não vão ser diferentes. E nós vamos ser um povo eclesiástico. E não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Eu fico feliz de vocês que estão hoje aqui, porque essa palavra é para nós. Amém? Temos autoridade, então, quando nós caminhamos alinhado com o propósito e com a palavra de Deus. Vamos falar agora sobre o poder. Nós já falamos sobre a autoridade, agora vamos falar sobre o poder. Poder é importante, gente? Né? Vocês vão ficar arrepiados agora. E Jesus lhes disse, Mateus 17, 20, por causa da sua pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Gente, fé é o elemento principal para nós podermos vivenciar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Sem fé não temos como tirar nada de Deus. Isso é muito claro, as escrituras falam isso. Agora, Jesus, tudo aquilo que ele falava se cumpria, sim ou não? Sim, sem exceção. E ele explicou para a gente, na sua palavra, como isso acontecia. Por que tudo aquilo que eu falo vem à existência? Por que quando eu ministro acontece? Ele diz lá em João 5,19, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. O Filho, por si mesmo, não pode fazer nada. Mas se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Pai, o Filho faz igualmente. Eu gosto de refletir sobre isso, e eu sei que é difícil por causa da nossa limitação, mas nós temos um Deus que se esvaziou, o seu poder lhe permitia ele mesmo decidir se abrir mão desse poder, ok? Então ele se esvaziou dos seus atributos divinos, sem tampouco deixar de ser Deus. Amém? Eu falei na célula uma brincadeira assim, se você encontrar o Joe Biden, no supermercado aqui de Limeira, ele está lá de chinelão, bermuda, regata, tal, o serviço secreto não está com ele, não veio de limusine, não tem jato, foguete, helicóptero para guardar ele, mas ele está lá, só com o seu óculos escuro, caminhando ali entre as prateleiras e comprando uns tomates.
Se você encontrar o Joe Biden nessa situação, ele deixou de ser o presidente dos Estados Unidos? Não. Só porque ele não está de terno, só porque ele não está com o serviço secreto, só porque ele não está com a limusine blindada dele, só porque ele não está no salão oval. Não é verdade? Ele não deixou de ser. Então Jesus, ele se esvaziou do seu poder para poder estar entre nós como homem. E é tremendo isso, gente, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. E isso para nós é importante porque ele mostrou através da vida dele, olha, o que eu faço por causa do meu Pai. Tá, Carlão, tudo bem, mas aí você está falando de Jesus. E aí onde é que eu entro nessa história? Jesus imitou o Pai, eu já entendi isso. Mas e aí? Não era um chamado dele? E aí vem Paulo, novamente Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero perguntar para você, é uma pergunta retórica, tá? Não levante a mão, não responda nada, mas quanto você tem imitado a Cristo? E essa foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo. E o Espírito falava, mas você não estava se gabando aí que você ora toda manhã, que você medita na palavra, que você lê, que você prega? E é como se o Espírito falasse, eu não estou falando só disso. Tem algo mais do que isso. Eu sei que a gente tem nossos problemas, nossas dificuldades, mas se a gente só olhar para elas, nós vamos esquecer o que o Senhor nos chamou para fazermos aqui. Amém? Essa questão do poder é fundamental, gente. Mateus 8, 6 e 10. 6 a 10. E dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Você consegue ver aqui os princípios que um centurião romano teve? Gente, não era um israelita, era um pagão. Mas um pagão olhou para Jesus e viu a autoridade dele e falou assim, peraí, eu também tenho autoridade. Se eu tenho que responder para alguém que está acima de mim, e alguém tem que responder para mim quando eu mando, se ele mandar, vai acontecer. E esse foi um dos grandes exemplos de fé que a gente vê na Bíblia, lá no Novo Testamento, de pessoas que não estavam debaixo da lei, gente. O cara tinha mais fé que os próprios discípulos de Jesus. A autoridade gera poder. Quando nós temos fé, gente, é necessário nós exercitarmos a nossa fé, porque senão nós só temos um discurso. Amém? Eu não estou falando que nossa vida vai ser sempre mil maravilhas e tudo vai dar certo. Sabe, como se esse fosse o sinal. Não, Senhor, se o Senhor me der uma casa grande, um carro importado, e eu viajar para a Europa, as pessoas à minha volta vão ver que o Senhor existe. Gente, aonde está na Bíblia isso? É justamente quando nós enfrentamos um desafio, uma dificuldade, a fé com quem nós nos levantamos, é que faz com que as pessoas olhem para nós e falem, meu Deus, o cara perdeu o emprego, perdeu tudo, e o cara está sorrindo e louvando a Deus. Ou ele está pirado, ou Deus existe. Percebe que nós causamos alguma coisa nas pessoas à nossa volta? Gente, todo mundo tem alguém que está olhando para si. Ou seja, você pode até achar que as pessoas não estão olhando para você. Você vai lá para o seu trabalho, você faz o seu serviço de casa, vai no supermercado, você tem relacionamento com pessoas, sejam amigos, sejam familiares. Eu vou te falar que as pessoas estão olhando para você. E de alguma maneira elas estão esperando uma resposta que você vai dar, principalmente se você fala que é cristão. Qual é a resposta que você está dando? Qual é a resposta? Ah, Carlão, um cara me fechou no trânsito, não teve dúvida, eu saí e dei na cara dele e falei, olha, você seja mais crente, viu? Você seja uma bênção, para de fechar as pessoas.
Você acha que é isso que o mundo está esperando da gente? Esse tipo de resposta? Eu estou falando brincando, gente, mas a verdade é que nós temos uma responsabilidade muito grande. Amém? Não é só com as pessoas, mas com o Senhor que nós servimos. Porque isso é para Ele. Nós cantamos aqui hoje, é para Ele. Ele é o centro. Amém? E por fim, gente, vou falar sobre ter resultados diferentes. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu gosto muito desse texto, gente, porque ele me faz lembrar que eu não tenho nenhuma desculpa para falar, Jesus fez isso porque ele é Deus. Não, aqui está dizendo o seguinte, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Deus é com você? Se você tem certeza, levanta a sua mão, que eu quero saber se você sabe mesmo que Deus é com você. Glória a Deus. Então, Deus ungiu a você com o Espírito Santo e com a virtude, para que você ande fazendo bem e curando os oprimidos, resultados diferentes. Gente, Jesus teve um resultado permanente, e ele impactou aquelas pessoas, porque efetivamente o que ele fazia, ninguém tinha feito antes. Muitos já haviam pregado, mas ninguém tinha tido aquele resultado. Gente, precisa a gente parar para pensar, ele veio por um curto período de espaço de tempo, 33 anos, mas somente 3 anos e meio ele ministrou e acompanhou pessoas. Perfeito? Quantos anos nós estamos na Limeira? 2 anos? 3 anos? 3 anos de ministério. E aí Jesus teve que ser sacrificado, porque senão não teríamos nunca perdão dos nossos pecados. Então ele morreu na cruz. E aí ele vai e fala assim, gente, eu estou indo embora, e eu mando o Espírito Santo para ajudar vocês. E aquilo que ele propagou através dos primeiros 12, é claro que outras pessoas estavam envolvidas, mas principalmente os 12, propagou durante 2000 anos e não houve ninguém que pudesse apagar isso. Tiranos se levantaram ao longo da história para matar o cristianismo. Verdade ou não é? 2000 anos e continua vivo como fogo. Gente, o que ele fez foi tremendo. E ninguém havia feito antes dele e nem depois dele. Os resultados são importantes. Amém? Falava-se muito naquela época sobre cura de enfermos, mas ninguém era curado. Falava sobre expulsar demônios, mas ninguém era liberto. Que tipo de implantação do reino de Deus é essa, onde não há cura e nem libertação? Marcos 16, 17 e 18 diz assim: mas estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsar demônios, pessoas libertas, falar em novas línguas, é revelação espiritual. Amém? Quem ora em línguas aqui? Levanta a mão. Vocês vão orar em línguas, todos vocês. Porque a oração em línguas é um mover entre o Espírito Santo e Deus, é uma intercessão de Deus dentro de nós. E ela é muito importante na nossa caminhada. Amém? Não se preocupe se você ainda não ora. E Deus tem isso para você, isso não é um chamado para um ou para outro. Todo mundo recebeu isso. Só falta a gente liberar isso aí dentro. E depois eu vou conversar com o pastor Renato para ver esse momento. Liberar. A oração em línguas, gente, não serve para a gente edificar o outro, porque o outro não entende o que você fala. Ele começa edificando você mesmo, é revelação celestial. Amém? E depois, impor as mãos sobre os enfermos e curar. Gente! E aí eu fiquei preocupado, porque foi aí que o Espírito começou a falar comigo. Carlos, é importante a gente pregar a palavra e as pessoas entenderem esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento que Deus está trazendo através de uma pregação aqui num culto. Mas a vida comigo, Carlos, é mais do que isso. Você vai ter que começar a se importar com as pessoas, vai ter que começar a treinar a sua fé,
Porque tem pessoas enfermas que você precisa curar. E tem pessoas que estão oprimidas pelo diabo que você precisa libertar. É no meu poder, mas eu não vou descer aí e fazer sozinho. É você quem vai fazer. Mas essa mensagem, gente, não é para mim. Essa mensagem é para nós, porque nós somos a igreja de Cristo. O fato de eu estar aqui na frente só significa que eu tenho um tempo de preparo, um tempo onde eu busquei a Deus, um tempo onde o Senhor me levantou para eu estar aqui. Mas você pode estar aqui, igualzinho. Não falando como eu falo, mas falando do seu jeito, usando os seus exemplos. Às vezes os meus exemplos são meio estranhos, assim, mas depois o Renato edita. Mas o que eu quero dizer para você, nós somos chamados para fazer diferença onde nós estamos. E se a gente não tiver o poder de Deus, nós vamos ser como os outros, que falam, mas nada acontece. Existe necessidade de nós darmos um passo maior nessa direção. Amém? Eu sei que talvez eu esteja falando de coisas que para vocês possam parecer meio sem sentido nesse momento, mas eu peço a vocês que tenham, primeiro, paciência com esse pregador, mas que busquem no Espírito Santo direção para as suas vidas. Se fala assim, Senhor, isso que o Carlão está trazendo vem do teu trono mesmo, é para mim? Porque se é para mim, eu não estou vivendo, eu quero viver. Mais do que as bênçãos que o Senhor dá, mais do que as vitórias que Deus dá para nós, gente. Eu fico pensando às vezes no meu tempo de oração, Senhor, o que eu vou te dizer quando eu chegar diante de Ti? Eu não sei quantos dias eu tenho nessa terra ainda. Eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo aqui. E o que eu vou te falar? Ah, Senhor, eu não curei os enfermos porque eu achei que eu não estava preparado para isso. Eu não vi aqui nesse texto nada sobre estar preparado. Aqui eu falo, esses sinais seguirão os que creem. Você crê em mim, filho? Eu creio. Então pronto, esses sinais seguem você. Por que você não orou pelos enfermos? Por que você não orou pelas pessoas que estavam com dificuldade? Por que você não foi visitar aqueles que estavam passando um momento difícil? Puxa, Senhor, você não sabe, mas eu... Você não sabe. Você tende a falar, você não sabe, né, Senhor, mas eu trabalho tanto. Eu tenho que preparar a ministração para a célula. Aí eu venho pregar no domingo. Eu tenho tantas responsabilidades. Não é só isso, Senhor, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Então, como que a gente faz? Ele vai olhar para você com a cara de... Como ele ia olhar para mim assim, né? Sabe? Que justificativa a gente tem? Amém? O maior poder de todo o universo, o Dunamis, o poder criador de tudo, Deus deixou para todo aquele que crê. Esse poder não é para a gente usar, estilo aquele filme Todo Poderoso, não sei se vocês assistiram, que o cara fica maluco e resolve fazer tudo que dá na cabeça dele e acaba com o mundo. Mas esse poder não é para nós, mas é para o outro. E Deus espera isso de nós. Amém? Lucas 10, 17 a 19 diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você foi chamado para ter poder sobre essa terra, e com esse poder, você suplantar a força de Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Eu quero fechar com o último texto aqui que está em Lucas 5, 4 a 6, que diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar, ou ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo pescado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Eu fico imaginando aqui, esse milagre que aconteceu, quantas pessoas se entregaram a vida para Jesus aqui? O texto fala alguma coisa? Não? Veja, Pedro volta de uma pesca noturna. Qual era a expertise de Pedro, gente? O que ele sabia fazer? Pescar. Passou de pai para filho, geração para geração. Você podia falar de vários assuntos de pesca com Pedro, Pedro sabia tudo. Ele sabia qual era o tipo da madeira do barco, como é que estava o mar, qual é a temperatura, qual é a melhor época do ano, ele sabia tudo, porque essa é a vida dele. E aí o cara está voltando numa noite de pescaria e não pega nada. E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, não esquece que não tinha motor de popa, nem nada disso, tá? Pedro, volta de novo lá para o mar.
e lança a rede. Mestre, está de brincadeira, né? Então, primeiro que eu passei a noite toda tentando, não veio nada. Aí o senhor quer que eu volte remando para lá, num horário que não tem nada a ver, para lançar. Eu tenho que preparar as redes de novo para lançar. Não, está de brincadeira. Gente, eu fico imaginando, eu tento me colocar no lugar dessas pessoas. A Bíblia não fala, mas se eu fosse Pedro, por mais que eu estivesse diante de Jesus, eu ia falar, poxa, o senhor não podia ter dado uma ordem lá de longe? Pedro, lança a rede de novo que agora você vai pegar. Pelo menos me poupava o tempo que eu gastei para vir até aqui, agora tem que voltar de novo para lá. Mas ele se submeteu a uma palavra de autoridade. Uma palavra que trazia poder. E ele viu uma pesca totalmente incrível. Por quê? Estava no pior horário, no melhor momento, e a melhor pesca ocorreu nesse momento. Poder sobrenatural, resultados diferentes. Amém? O que Deus está falando para nós nessa manhã, gente, para a gente concluir? Jesus fez a diferença no seu tempo, e a gente sabe disso. E a gente sempre olha para isso e fala, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, e amém, Ele é mesmo. Só que Ele falou assim, olha, tudo que eu fiz é para vocês fazerem também. Eu imitei meu Pai, agora imitem a mim. Isso significa, gente, que nós vamos precisar sair da zona de conforto. Isso significa que a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Carlão, heresia! Jesus foi o sacrifício na cruz, eu não preciso fazer nada. Gente, a salvação é totalmente no vascão, faixa, você ganhou. Foi o sacrifício de Jesus na cruz, porque não havia nada que nós pudéssemos fazer para isso. Mas o reino, a Bíblia fala, o reino é conquistado com esforço, e os violentos o tomam de assalto. Não está falando aqui, gente, da gente sair daqui e começar a pegar as pessoas pelo pescoço e bater nela e falar, se rende a Jesus, aceita Jesus. Não é isso. Eu estou falando assim, exige um esforço da nossa parte. Amém. Você está feliz quando você vem aqui no culto, você sente a presença de Jesus vir aqui, você escuta a palavra dele, sabe que a palavra dele está alimentando o seu interior, não é feliz isso? Quantas pessoas podiam estar aqui ouvindo isso que você está ouvindo, mas não estão? Às vezes não é a nossa pregação que muda isso, gente. Às vezes você ir na casa de uma pessoa que está passando dificuldade, sabe, faz um arrozinho com feijão, leva lá quentinho. Eu soube que você está passando dificuldade, eu vim aqui para comer um arroz com feijão quentinho que eu fiz para você. Você não foi lá falar de Jesus. Você foi ser Jesus. Lá. Você entende a diferença? Nós estamos ficando muito bons em pregação, mas estamos ficando péssimos em exemplo. Eu não falo isso porque a gente somos pessoas ruins, né? E às vezes eu fico pensando, Senhor, mas veja bem, olha, eu trabalho todo dia para não pecar. É um exercício diário da gente vencer o pecado, não é? Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, ciúmes às vezes, inveja, Senhor, tá, tem uma lutinha aí. E é como se Jesus falasse assim, Carlos, você não faz mais que a sua obrigação de vencer isso, porque eu já te dei o poder. Eu estou falando do que você vai fazer mais do que isso. E aí, para a gente fechar, vamos usar um exemplo que nem está aqui. O profeta Eliseu, no final da sua vida, já era um homem de muita idade e estava doente. O rei Joás apareceu para ele, e o que seria talvez uma visita de amigos ali, né? Não foi com o intuito de falar alguma coisa, ou de ouvir alguma coisa da parte de Deus. E aí diz que quando ele chegou lá, ele viu Eliseu naquele jeito. Eliseu, pensa que ele devia estar só o caco. E aí ele fala, ele usa um termo lá, que eu não vou repetir para você, mas assim, resumidamente, Eliseu, tua hora está chegando, hein? Mas aí Deus fala com Eliseu, fala assim, olha Eliseu, vira para o rei, fala o seguinte, essa luta que você está tendo com os sírios, que já se arrasta há tanto tempo, eu vou dar a vitória. E aí Eliseu, naquele momento, pensa no cara que está enfermo, está doente, com dor, cansado, velho, já cumpriu o seu ministério, mas ele olha para o rei e fala assim, olha, Deus manda falar o seguinte, faz isso, depois você leia para você lembrar. O que é importante para nós aqui?
Eliseu podia ter falado assim: eu já cumpri com a minha cota, né? Senhor, eu já estou... Uau, meu certificado está no céu, está pronto já. Mas até no meio da dificuldade dele, ele se levantou para olhar pelo outro. Na verdade, não era só pelo rei, mas por todo Israel. E eu sei que eu e você passamos por momentos difíceis. Não deixe esse momento difícil impedir você de olhar para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Existe um péssimo argumento que a gente usa às vezes para olhar para uma pessoa que está em dificuldade. É quando a gente fala assim: puxa, o cara está passando um negócio pior do que eu. Puxa, a gente só vai fazer alguma coisa por alguém porque alguém está passando algo pior do que a gente? Eu quero te contar uma coisa. Quando você se move na direção de Deus, não importa quais sejam os seus problemas, Deus se move junto com você. E aonde Deus está, há recursos ilimitados. Gente, eu não estou falando que as situações à nossa volta vão mudar instantaneamente de dia para a noite. Mas elas vão mudar primeiro dentro de nós. E muitas das vezes vai mudar a nossa volta também. Nós somos chamados para sair dessa cadeira aqui e começar a impactar as pessoas lá fora. De fazer a diferença. Amém? Quando eu li esse texto, gente, confesso que eu passei uma mensagem para o pastor Renato e eu estava indignado comigo. Eu estava me lembrando de um tempo, há muitos anos atrás, acho que foi 2004, talvez 2005, nós tínhamos uma célula de jovens lá em São Paulo. E aí um dos jovens falou assim: puxa, Carlão, a gente podia visitar um orfanato. Eu falei: visitar um orfanato? Meu, vamos pensar nessa ideia? Aí eu fui na igreja, conversei com a liderança, eles me deram uma cartinha, né, para eu apresentar lá. E os jovens todos, pensa, jovens, gente, não tinham emprego, não tinham salário, não tinham condições financeiras, mas os jovens se mobilizaram como eles podiam. Nós fomos atrás de pessoas que podiam ajudar financeiramente. Nós conseguimos juntar alguns brinquedos e uns saquinhos com balas e doces. E nós marcamos um dia, fomos lá no orfanato, e nós passamos uma tarde com aquelas crianças, gente. Crianças que não têm pai nem mãe. E nós brincamos com elas, tivemos um tempo gostoso. Eu me lembro que eu gosto muito de fazer avião de papel, né? Porque eu sempre gostei muito de aviação. E eu fiquei ensinando os meninos a fazer avião de papel, como que faz para fazer curva para a esquerda, para a direita, para subir, para descer. E aquela criançada, sabe, vivendo aquilo como se fosse algo que para nós é normal, para eles era sobrenatural, gente. Depois tivemos um tempo onde a liderança da creche, né, do orfanato, me chamou para orar, e nós oramos por todas as crianças. E esse é o verdadeiro cristianismo, gente. Quando nós começamos a nos importar com aqueles que estão passando dificuldade. Amém? É mais do que a gente ofertar uma cesta básica. É a gente ir até lá e fazer a comida na casa da pessoa. E eu creio que é isso que o Senhor está nos mostrando nesses dias. Uma igreja que faz a diferença. E eu queria estimular você nessa manhã a refletir sobre isso. Eu vou estar orando, e no final dessa oração eu vou fazer uma convocação, que você não é obrigado a assumir. Mas se essa palavra fez sentido para você, como fez sentido para mim, é tempo de nós impactarmos essa terra. Que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus em tudo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, mas principalmente por quanto nós nos importamos com as pessoas que estão à nossa volta também. Amém? Feche os seus olhos. Papai, eu quero, em primeiro lugar, te louvar e te exaltar. Se não é a tua presença, a presença do teu Espírito a nos guiar, nós estaríamos tão perdidos contra aqueles religiosos que Jesus encontrou. Mas o teu Espírito ilumina o nosso entendimento, nos faz sentir uma certa indignação de como as coisas são assim e elas podiam ser diferentes. Por que elas não são diferentes? Por que não está acontecendo, Senhor? E eu sei que o Senhor tem algo mais para a tua igreja. Nós somos a tua noiva, nós representamos o Senhor aqui nessa terra. Nós somos aqueles que deveriam olhar para o outro e antes de julgar, de criticar, ser o primeiro a levantar o braço, a mão e falar: vem aqui, eu te ajudo. Não importa quem seja. Quem é o nosso próximo, Senhor? Todos aqueles que estão à nossa volta, amigos e inimigos, os que
nos aceitam e aqueles que nos rejeitam. Mas a verdade é que nós, Senhor, como teu povo, podemos ir um pouquinho além daquilo que nós temos nos comprometido. Nós temos lutado tão ferrenhamente para vencer o pecado, e isso faz parte, Senhor, é importante, ninguém pode desistir, mas existe algo a mais do que isso. Existe um outro lugar onde nós vamos, Senhor, onde somos instrumentos nas tuas mãos, e onde as pessoas se sentem amadas, não por causa do nosso amor que é limitado, mas por causa do teu que é ilimitado. Estamos tão desejosos de realizar coisas na nossa vida, de conquistar coisas, né, Senhor, de ter uma casa maior, de mudar para uma outra cidade, de ter um carro mais novo, de viajar, e embora isso não é pecado, Senhor, mas nós às vezes estamos tão fixos nisso, nós esquecemos de perguntar, mas Senhor, aonde o Senhor quer me usar e o que o Senhor quer fazer comigo? Porque os meus dias aqui nessa terra são curtos, e existe toda uma eternidade diante de Ti, uma eternidade onde nós vamos estar adorando o Senhor e fazendo outras coisas. Eu não sei exatamente o que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, nem tudo está revelado, mas vale a pena todo o sacrifício que a gente faz aqui, Senhor. Nós precisamos nos mobilizar como igreja, como teu corpo, como a tua família aqui na terra, para, Senhor, iluminar as pessoas que estão à nossa volta através daquilo que nós estamos fazendo, dentro de uma motivação correta. Tem muita gente precisando, tem muita gente, Senhor, opresso, pessoas que não saem de casa com medo, com angústia, pessoas passando dificuldade financeira, não têm o que comer. Nós podemos fazer um pouco mais. Eu sei, Senhor, tem que mudar nosso interior, tem que mudar nossa cabeça. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando nesse tempo para começarmos algo mais profundo, onde nós comecemos, Senhor Deus, a olhar para as pessoas e desejar que elas estejam caminhando junto conosco, mais do que apenas a gente falar, faça o que eu estou falando. A nossa didática tem que ser, faça o que eu estou falando, porque eu também faço. Porque eu também faço. Então, Senhor, nessa manhã, eu sei que o Senhor tem bênçãos para nós, eu sei que o Senhor tem cura para nós, eu sei que o Senhor tem uma série de coisas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e vai fazer. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos te dar uma resposta e te pedir ajuda para que possamos dar essa resposta. Em nome de Jesus. Eu queria que você, que se sentiu realmente impactado com essa palavra, que ela fez sentido para você, e não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, porque Deus falou com você, não com a pessoa que está do seu lado. Ele falou com você. Eu queria que você levantasse como um ato profético, que você viesse aqui na frente comigo, porque eu estou na mesma situação que você. Eu estou precisando ser mais noiva e menos apenas abençoado. Esse desafio vai necessitar de nós mudanças, mas eu confio no Papai. Eu queria que você estivesse de olhos fechados, que você repetisse assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu fui chamado para fazer verdadeiramente a diferença nessa terra. Não é a maneira como eu me visto, não é a maneira como eu falo, não é porque eu vou para a igreja, mas é por aquilo que eu sou quando o Senhor está em mim. Me ajuda, me dando estratégias, direções, coragem e fé, para que eu possa cumprir na minha vida todo o teu querer. Eu quero te exaltar com toda a minha vida, porque foi para isso que eu nasci. Aleluia, Senhor. Eu quero agora, na tua presença, junto com os meus irmãos aqui, Senhor, fazer uma aliança contigo nesse sentido. Espírito Santo, não nos deixa, Senhor, ficarmos parados no mesmo lugar. Não deixa com que nós sairmos desse culto, voltemos para nossas atividades e rotinas diárias sem que nada tenha mudado. Alguma coisa mudou hoje, Senhor, alguma chave mudou dentro de nós.
Espírito Santo nos ajuda, porque se não depender só de nós, a gente vai esmorecer, a gente vai desistir, a gente vai ficar parado, paralisado. E nós vamos deixar, Senhor, de fazer aquilo que devemos, de tocar na vida das pessoas. Nós temos que sair deste lugar. A igreja, Senhor, não é esse templo, a igreja somos nós. E aonde nós estamos é a igreja. Aonde o Senhor nos levar, lá é uma igreja, por causa da presença do Senhor. E do nosso lado, Senhor, nós queremos, a partir de hoje, pensar em estratégias, traçar coisas, planos. Sei lá, Senhor, podem ser até mirabolantes no primeiro momento, mas nós confiamos que o Senhor vai nos corrigir, que nós possamos ser usados para a Tua glória de alguma maneira mais do que fomos até aqui, de modo que as pessoas vejam em nós o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, que é nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E quem ama o Senhor, ama o seu próximo, seja ele quem for. Eu te peço nessa manhã, Senhor, desse povo que está aqui, porque aqui tem um povo especial, sejam os que estão presentes, sejam os que estão vendo pela internet, um povo que foi escolhido pelo Senhor para fazer grandes obras, para fazer, Senhor Deus, não apenas a implantação de um reino, mas fazer conhecido o Teu imenso amor. O Senhor se importa, e nós também precisamos nos importar. Mas eu também peço, Senhor Deus, a Tua bênção sobre cada um aqui. Eu peço Teu suprimento sobrenatural, Senhor. Se desenvolva o Teu poder sobre cada um. Poder e autoridade que vem do alto. E que a partir desta manhã, Senhor, eles comecem a notar algo diferente. Coisas diferentes vão começar a acontecer. Levanta, Senhor Deus, o Teu povo com ousadia, com intrepidez, com todas as ferramentas, meu Deus, em nome de Jesus. Que eles sejam bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo que eles fizerem por causa da Tua presença. Dá a vitória, Senhor Deus, nas áreas que eles têm tido dificuldade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, mostra o tamanho do Seu pé, Senhor, para Satanás e as suas ordens celestiais. Porque esse é o povo que o Senhor levantou. Em nome de Jesus. Nos leva hoje numa nova perspectiva e numa nova dinâmica contigo. Porque coisas tremendas estão para acontecer. Coisas tremendas estão para acontecer. E louvado seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, querido. Eu queria que você se sentasse por um momento. E eu queria chamar o pastor Renato e a pastora Fernanda aqui. Nós vamos aproveitar esse tempo e essa unção, esse momento lindo. Nós vamos orar por eles. Mais um aniversário de casamento nessa família linda. Vê se consegue resgatar a pastora lá. Gente, o casamento é uma coisa tremenda. Quantos solteiros temos aqui hoje? Estão aguardando uma pessoa do Senhor, não é? Vai vir. Pessoa do Senhor é bênção pura na sua vida, não é? Faz a gente crescer, corrige a gente quando precisa, não é verdade? Os homens aqui sabem bem que as esposas são duros na queda. A gente tem que falar, meu amor, tá certo, né? Mas o casamento, gente, também representa uma coisa muito interessante, né? A Bíblia fala do mistério que tem no casamento, porque quando Jesus se apresenta como noivo, significa que ele vai casar com alguém, não é? Na verdade, se tem uma noiva, tem que casar com alguém. E nós estamos esperando o nosso noivo chegar. Nosso casamento é com Jesus. Amém? E no casamento a gente experimenta coisas tremendas, e está aqui esse casal lindo. O Renato sempre fala que eu fui um exemplo para eles, mas na verdade eles são exemplo para mim e para minha casa. E eu tenho tranquilidade de falar, como Paulo falou, né? Sede imitadores do Renato e da Fernanda, como eles são de Cristo. Porque isso é um relacionamento que eles têm, uma aliança entre eles, uma aliança com Deus que é tremenda. Amém? Parabéns por mais um ano de casados. Sejam muitos, de muitas alegrias. Casamento não é fácil, a gente tem muitos desafios ao longo da jornada. Mas tem tanta alegria envolvida que é demais. É aquele negócio, não sei como é que eu não casei antes. Não é verdade, princesinha? Estenda a sua mão para cá.
Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Renato, da pastora Fernanda, de como eles são referenciais para nós. Eles estão comemorando mais um ano de aliança, de relacionamento. E eu sei que passa na cabeça deles um filme de quando tudo começou, quando eles eram jovenzinhos, ainda não tinham filhos, seu início da jornada, as coisas que eles precisavam, Senhor, lugar para morar, né, as conquistas nos seus trabalhos, e enfim, até eles serem chamados pelo Senhor. O Senhor ia aperfeiçoando, trabalhando na vida deles, levantando uma família sacerdotal, com filhos lindos, um chamado precioso, e serem, Senhor Deus, implantadores do Teu reino aqui na cidade de Limeira, estarem fazendo a diferença. E quando a gente olha para toda a preciosidade, todas as coisas tão excelentes que eles têm feito, nós nos alegramos e nós declaramos vida, saúde abundante nesse casamento, uma aliança sólida, poderosa no Senhor, inquebrável. Senhor, que eles cresçam, amadureçam, sejam aperfeiçoados dentro dessa aliança, dentro desse casamento, sejam instrumentos na vida de tantos quantos o Senhor trouxer para estarem diante deles, em nome de Jesus. Ajuda-os em todas as questões que eles precisam, papai. Às vezes dentro do casamento há dúvidas de um lado ou do outro, por conta daquilo que o Senhor está falando, e isso é algo que acontece, é natural, mas que o Senhor possa revelar tanto ao coração de um como ao coração do outro, esse alinhamento, que haja, Senhor Deus, concordância, uma única direção, um só Espírito, um só coração, que eles vivam, Senhor Deus, dos deleites, dos prazeres e das alegrias do casamento, dentro de tudo aquilo que o Senhor separou para eles, papai. Provisão ilimitada do alto, provisão ilimitada do alto, em nome de Jesus, como eles nunca viram antes, em nome de Jesus. E seja, Senhor Deus, glorificado o Teu nome através da vida deles, não apenas hoje, não apenas nessa comemoração de aniversário de casamento, mas todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, dá a bênção sacerdotal para a gente, vai. Amém. Amém, gente. Levanta, vamos levantar, ficar de pé. Levanta a sua mão para o céu também. Fica de pé, levanta a mão para o céu. Vamos receber a bênção sacerdotal. Que o amor de Deus o Pai, esse amor tremendo que nos constrange até porque somos tão imperfeitos, o Senhor é tão maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus, esse favor imerecido que nos potencializa todos os dias a levantarmos e a vencermos o pecado, as condições adversas e as consolações tremendas do Teu Espírito, trazendo paz, revelação, direção para as nossas vidas, diariamente, constantemente, sejam hoje e sempre com o Teu povo, essa família linda que o Senhor tanto ama, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana, uma semana onde o Espírito continue falando com você, trazendo direções e estratégias. Amém? Um beijo no coração, gente.